Nesse bloco, converso com o deputado Paulo Ramos, do PDT. E saudando aqui a bandeira do PDT, no nosso cenário aqui, no seu gabinete aqui no Rio de Janeiro, né? Deputado, agora esse período agora de combate à Covid, o governo federal na área de saúde está liberando recursos para os municípios. Que não bastasse ainda o desvio de verba de alguns municípios e alguns estados, tem os deputados federais e senadores que chegam no eleitorado e se intitulam o pai da criança. Ah, foi eu que trouxe o dinheiro. É isso que está acontecendo? Isto já está tendo assim uma ampla divulgação e os deputados divulgam em suas redes sociais, alguns deputados, né? Como se eles tivessem sido os responsáveis pela liberação dos recursos, tentando faturar política e eleitoralmente, considerando que esse ano tem eleição. Ainda não tive a oportunidade de verificar, dentre os que estão cometendo esse deslize, vou usar essa expressão, aqueles que são candidatos a prefeitos. Mas o próprio Ministério da Saúde desmente e diz quais são os critérios técnicos que o Ministério da Saúde está se utilizando para a distribuição do recurso, população do município, número de infectados, a situação da rede de saúde no município, a necessidade em função do impacto da pandemia, os levantamentos que tem. Mas é preocupante porque nas matérias que analisei são parlamentares da base do governo, que tentam aproveitar desta situação. Eu considero isso muito lamentável. Mas todos os municípios estão recebendo independente, porque são critérios técnicos, né? Está lá a palavra, tem o representante do Ministério da Saúde dando detalhes sobre os critérios para a liberação de dinheiro, sem a participação de política, sem que resulte de indicação política. Então, eu conversar com a liderança, com a liderança da bancada do PDT na Câmara dos Deputados, conversar com a direção do partido, no sentido de, pelo menos na Câmara dos Deputados, ser tomada alguma providência. Isso deve ser encaminhado para a Comissão de Ética. É preciso que esses deputados sejam alertados dessa competição desleal, desse oportunismo, Então é uma situação grave, porque a pandemia já está aí. Temos acompanhado o comportamento social. Uma parcela expressiva da população nas atividades de lazer, ocupando praias, bares, sem qualquer tipo de preocupação. Assim, ligou o dane-se. Liberou geral. Eu nem vou usar, agora pode. Nem vou usar o vocabulário do 22 de abril. 22. O vocabulário do 22 de abril daquela fatídica reunião ministerial. Isso. Né? Não vou usar aquele vocabulário. Então, ligou o dane-se. Ligou o dane-se. Então, é muito preocupante. Uma irresponsabilidade. É preocupante por quê? Porque já há a palavra dos cientistas, da ciência, dizendo não é conveniência, é a urgência, a necessidade do isolamento social. Quando pessoas desesperadas, e são muitas, que têm necessidade de alguma renda, pessoas que não foram alcançadas ainda por essa ajuda do governo de R$600 por mês, ou mesmo com essa ajuda, a renda não é suficiente. E as pessoas, movidas pelo desespero, saem para trabalhar, os ônibus lotados, ali ainda é possível compreender esse procedimento. É o estado de necessidade. Mas para atividades de lazer, isso não justifica, Claro. Ir para o bar tomar cervejinha na mesa e bater papo. E sem máscara. Sem nada. Sem máscara. Estava lá dizendo, né? A mureta da Urca. As praias estavam lotadas nesse final de semana. Então, eu não sei se as pessoas estão partindo daquele entendimento. A vida é uma só. O tempo está passando e eu estou deixando de aproveitar a vida.
Essa expressão era antiga, né? Vocês são muito jovens, você é jovem e não conviveu com essa expressão, que eram os pais que criavam os filhos e diziam, depois dos filhos encaminhados, agora eu já posso aproveitar a vida. Então, se naquele período se dedicou à criação dos filhos, ao encaminhamento dos filhos, cumprida essa tarefa, agora eu posso aproveitar a vida. A impressão que eu tenho... Só que tem que se aproveitar da vida, deputado. Ele pode estar procurando a morte também por Covid. Porque não é só o próprio. É a responsabilidade que ele tem com os outros com os quais ele convive. Porque às vezes não tem nem sintomas. Seus familiares, irmãos, filho, mãe, pai. Vai para lá e quando volta, traz. Quando volta, já carrega. Então, é preciso... eu, pessoalmente, num certo sentido, eu tenho uma tendência, não é aceitar, é compreender os efeitos psicológicos do isolamento social. As pessoas estão adoecendo com outras doenças. Até no convívio mesmo familiar, né? O homem que sai para trabalhar e que não convive tanto com a mulher depois de muitos anos de casado, e que não é solteiro também, existe uma harmonia fica abalizada, porque não tem essa questão do dia a dia, 24 horas. Não tem aí o registro da violência contra a mulher? A violência doméstica, a violência contra as crianças? Tudo tem fundamento. Tem, como é que se diz? As coisas estão... Mas o quadro ainda... É preocupante. É preocupante por quê? Porque ainda não se tem uma avaliação em relação à progressão ou à regressão. Nós já chegamos àquele patamar de regularidade e a tendência a descer? Não. Chega num município, de repente estava descendo, de repente a curva, né? Sobe. Então, é algo duro e as pessoas estão morrendo. Pô. A grande questão, quando diz assim, quantos milhões... 1.600.000 infectados. Esses infectados, uma parcela ocupou a rede de saúde. Se não precisou de respirador, mas ocupou a rede de saúde. E ao ocupar, preenche o espaço para o atendimento de outras doenças. Que perderam a prioridade. Aí temos assim, reduziu o número de cirurgias de câncer em 40%. Atendimento à tuberculose, 48%. Aí vem sarampo, zika, chikungunya, dengue. O restante. Porque eu estou com uma planilha ali, que a pandemia também, a mim pelo menos, me colocou em contato com um dado que eu não sabia, nunca tinha. Quantas pessoas morrem no Brasil aproximadamente por ano? Mensalmente. No ano de 2018, que é o último dado que eu tenho, 1.320.000 brasileiros morreram. Causas diversas. Mas 1.300.000 e poucos mil, eu nunca imaginei que morreram. Agora, com o coronavírus e com a falta de atendimento em relação a outras doenças, além das mortes por coronavírus, já aí na casa dos 64.000 mortos, sem que tenhamos a afirmação em relação ao controle. Não se sabe se chegamos ao pico, ainda não, porque mais de 1.000 mortes por dia têm sido verificadas. Agora, deputado, deixa eu fazer, eu já tive a oportunidade de falar isso também. O que esse pânico também que foi criado com a morte do coronavírus, a pneumonia mata muito. E aí quando quando entra no hospital, o médico, se não tem teste, o que acontece? Morreu ele dá o laudo que morreu de Covid. Mas não foi teste vivo, que não tem. Tem duas questões. E o dengue? Ninguém mais morreu de dengue? Tem duas questões. Chikungunya. O dengue foi engolido pelo corona. Uma como é que se diz? A morte que não tem nada a ver, mas serve como parâmetro, só para raciocínio. Dizer assim, foi morto na favela, era traficante. Será que agora morre e é Covid? Mas o que há, e é preciso dizer isso... Cardíaco, hipertenso. O que há é exatamente o contrário.
Existe já a pesquisa, a Universidade Federal de Pelotas, é a subnotificação. A Universidade Federal de Pelotas fez uma pesquisa que está sendo a mais reconhecida no Brasil inteiro. Uma pesquisa qualificada, que leva os pesquisadores a afirmar que a subnotificação é muito grande, que o número de infectados é muito maior e que o número de mortos também muito maior. E isso é a pesquisa que está sendo considerada a pesquisa mais completa e a pesquisa que se aproxima da realidade. É porque às vezes o assintomático tem o organismo dele é mais resistente, ele não vai para o hospital, ele cuida em casa, teve uma dor de cabeça, teve os pinções e tal, e ele não entrou nesse nível de número de contágio. Então, se de um lado pode existir o lavar as mãos no sentido de atribuir a causa-morte ao coronavírus, mas na verdade é o inverso. Também. O inverso é considerado muito maior. Até porque, veja bem, e aí, lamentavelmente, num determinado momento, quando o ministro atual, né, interino da Saúde, quis mudar o critério para a divulgação dos dados, gerou a avaliação de que o objetivo do governo era reduzir o impacto do coronavírus em termos de disseminação e de morte. Então, tanto que surgiu aí um consórcio de emissoras, de empresas de comunicação, e esse consórcio está dando um levantamento em função dos dados que são transmitidos pelos municípios. Agora, essa conscientização da população é que tem que entrar na cabeça dessa gente, entendeu? Que o vírus está aí, o contágio está aí, o risco continua e que a necessidade da abertura do comércio, do trabalho vai desenvolver é porque as pessoas precisam ganhar o dinheiro para comer e as firmas quebrando. Lá conversando com um amigo meu que trabalha num hotel. Ele falou, pô, o hotel parece um deserto. Um deserto. Alguns fecharam, muitos fecharam. Muitos. Está aí. Pelo menos existe uma coisa nessa pandemia, né? O drive-in, os cinemas. Voltou o drive-in. E você pegou isso. Peguei. Né? Eu me lembro, né? Lá na Cabana da Serra, lá no alto. Eu só não tinha dinheiro nem carro para ir assistir, mas eu sabia que tinha. Mas agora tem carro, agora o número de... Então voltou o drive-in. Mas estava lendo, nem acreditei nisso, mas estava lendo no jornal, foi hoje que eu li ontem, a gente já confunde muito. A gente lê, já não sabe se foi hoje, se foi ontem. Eu falo isso lembrando do meu velho pai. Meu velho pai lia jornal, assim, o jornal já tinha um mês e ele estava lendo. Não, tudo aqui é atual. É atual. Então a gente já nem sabe quando foi que leu. Mas é que eu não sei, num shopping, não sei se é em São Paulo, estão permitindo a entrada de carros. Você entra com o carro, faz a compra e já bota ali. Drive-thru. Dentro do shopping. Eu falei, será que vão encontrando novas... As comidas de fast food tem muito disso. Eu quero aproveitar também e mandar um abraço para os nossos motoboys, que estão os entregadores por aplicativo. Isso, verdade. Não é isso? Que fizeram uma paralisação, porque de repente ficam sobrecarregados, sem nenhum direito. Explorados também, né? Explorados. Eu aqui, quando presidi na Assembleia Legislativa... rap e outras coisas. E até as empresas mesmo que tem próprio, motoqueiro próprio, né? Eu aqui, como deputado estadual, incluí, né, no piso regional de salário, motoboys, mototaxistas. Tentei fazer uma lei, não consegui aprovar, mas está tramitando ainda, que eu vou verificar no Congresso. Que é preciso ter um seguro patrocinado pelo contratante, ter algum mínimo de garantia. De garantia. De qualquer maneira, fizeram um movimento nacional chamando a atenção. Porque a pandemia está revelando também aqueles aparentemente invisíveis, né? Os que ficavam... São os informais, agora surgem também os
Os entregadores ficavam aí suando a E camisa. que por necessidade, até quem não era entregador, de repente claro, a entregar também, né? Porque freelance. Freelance. Freelancer. O último recado aqui é o seguinte: vamos respeitar o próximo, não, e vamos usar máscara e sem aglomeração, não é isso? O isolamento social ainda é uma imposição do coronavírus, para evitar a disseminação. Tenha cuidado com você, se não quiser, mas lembre pelo menos da sua família, dos seus amigos. Obrigado, deputado Paulo Ramos, deputado federal do PDT. O programa não acabou não, daqui a pouco a gente volta.